Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite. Oi, Sônia, bem-vinda aqui comigo de novo. Estamos boa aqui noite, no nosso Portugal, né? E boa tarde no Brasil. Isso aí, estamos aqui brincando de fuso horário. 4 horas agora em relação ao Brasil, mas a gente está aqui firme e forte. Para você está aí no horário do Ângelus e para a gente aqui estamos criando o nosso horário do Ângelus diferente, mas é legal porque a gente vai dormir muito leve, né, Sônia? É isso. Então, bom, boa noite para todos vocês mesmo, sejam bem-vindos, boa tarde também, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho por Emmanuel, aqui na Web Rádio Estação da Luz, onde eu e a Soninha, a minha amiga Soninha, nos encontramos a cada 15 dias para poder fazer com vocês o estudo desse Evangelho por Emmanuel. E nós estamos utilizando o livro Segue-me, tá bem? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, o famoso. Quem é espírita que não conhece Emmanuel está precisando ler muito, né? E comecem aí por estudar o livro Segue-me junto conosco, né? Porque é um livro que dá um bom complemento para a gente poder seguir no nosso aprendizado, tá bom? Então, posso fazer minha oraçãozinha, Sônia? Quer falar alguma coisa? Algum recadinho? Não, minha amiga, podes começar com a oração. Tem recado. Sábados? Queres que eu dê o recado? Sim. Então, no próximo sábado e todos os sábados até outubro, final de outubro, vamos ver se será assim ou não, mas para já será assim. Nós estamos, portanto, às 4 horas da tarde do Brasil e às 20 horas de Portugal, fazendo o nosso programa sobre o livro Paulo e Estevão. O nosso programa tem vários convidados que vão rodando, que trazem coisas novas para nós aprendermos. Estamos lendo sequencialmente o livro, não temos pressa para acabar e é assim que vai começar. Portanto, também, se quiserem se juntar a nós, podem ver todos os programas do passado até agora que estão disponíveis na web, portanto, na estação, na rádio, e podem acompanhar-nos no próximo sábado em direto. E a convidada do próximo sábado vai ser a Denise Lino, né? Então, nós temos aqui um time de grandes pessoas, assim, estudiosos mesmo, não é estudiosos só da doutrina, mas estudiosos também sobre a vida de Paulo,
para poder debater isso com a gente, né? Então, a vida de Paulo, as cartas, as epístolas, né? Cartas ou epístolas, e então são pessoas que vieram mesmo para agregar e para fazer com que possamos entender realmente tudo aquilo que Paulo tentou ensinar para a gente, né? E o que Saulo também tem para nos ensinar, né? Então, isso é muito bacana. E eu e a Soninha fazemos essa analogia com os dias de hoje, porque o importante é isso, né? Entender o que aconteceu lá atrás, mas se mudou lá, o que pode hoje funcionar para a gente também para poder mudar dentro de nós e ao nosso redor. Então é bem bacana. Bom, vamos aqui para o nosso livro, nossa oraçãozinha agora de abertura. Então, Mestre Jesus, mais uma vez, nos encontramos contigo em prece e em estudo para que possamos ser cada dia melhor, a cada segundo melhor do que fomos atrás. Agradecemos a tua paciência conosco, Mestre Jesus, porque somos ainda aprendizes da vossa vontade, do vosso amor. E a cada dia tentamos ser melhores, mas não seremos se não formos com aqueles que nos ensinaste para nos orientar, nos amparar nos nossos momentos de dúvidas, de dificuldades, nos nossos momentos de incerteza. Trouxeste para nós o teu próprio amor, mas também trouxeste todos aqueles que alimentam o nosso coração. Nossa querida Mãe Maria de Nazaré e todos os outros espíritos abnegados que vieram, em nome de Deus, guiar-nos pelo caminho da felicidade eterna. Que assim seja. Esteja conosco. Que imagem linda, Tavares. Obrigada. Né? Linda. Eu não sabia, assim, não sabia para onde olhar. Até me inspirei mais, porque é uma bênção mesmo, a gente poder estar reunido falando sobre Jesus. Como eu tenho aprendido nessa oportunidade, esse tempo todo, eu até comento isso com a Sônia também, como eu tenho aprendido, assim, desde que eu comecei a participar desses estudos, dessas leituras, porque estar mesmo com pessoas, né, pessoas de bem, pessoas que não somos perfeitos, mas tentamos ser melhor, e discutir as nossas próprias fraquezas com o outro, e tentarmos ser melhor e corrigir as nossas fraquezas, isso é muito bacana, estar com vocês aí do nosso lado, também nos dando essa força, aprendendo junto conosco, isso é muito bom. Agradeço muito por estarem conosco. Roberta, sei que você também está conosco, obrigada por estar, tá? E parabéns pelo estudo do livro Segue-me também, isso é muito bacana. Bom, Soninha, posso começar a leitura? Sim, por favor. Então vamos lá. E olha só qual é o título que vamos ler hoje, hein? Sinais do Céu. Acho que é por isso que o Tavares colocou aquela imagem maravilhosa, né? Então, o título é Sinais do Céu. Jesus lhes respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João, capítulo 6, versículo 26. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres. Os espiritistas esperam fenômenos. Os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-la. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as Escrituras, afirmou o Mestre, que os seus discípulos sinceros não procuram pelos sinais que hajam visto, fortuitamente, mas pelo pão da vida e do bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só ele sugere com sabedoria,
Só ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma, só a do Cristo, sacia. Tu há pouco leste eis porque entendendo as escrituras não é eis entendendo as escrituras, mas as criaturas. O que é normal, Não. porque nós temos às vezes erros de simpatia, naturalíssimo. Então, entendendo as criaturas. E eu achei interessante este ponto. Porquê? Porque muitas vezes nós queremos entender a nós, não. Ou queremos entender o outro que está ao lado, também não. O que nós queremos é que alguém resolva os problemas por nós. Nós queremos que sejam os outros que façam alguma coisa que somos nós que temos que fazer. Porque a nossa vivência na Terra é nossa. Ninguém pode viver por nós. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos é da nossa responsabilidade. É da nossa ação, no fundo. Porque tudo tem a ver com a ação. O pensamento é uma ação, o falar é uma ação e o fazer algo com as mãos também é uma ação. Ou com os pés, ou com outra coisa qualquer. Portanto, tudo é ação. Então, a ação que nós fazemos no dia a dia uns com os outros tem consequências. Aqui entra a lei de causa e efeito. Portanto, se eu faço uma ação positiva, eu recebo de volta uma ação positiva. Se eu faço uma ação menos boa, eu vou receber de volta a consequência da minha ação menos boa. Não necessariamente uma coisa menos boa. A consequência não significa necessariamente que seja alguém que faça o mesmo que eu fiz. Não. Por exemplo, não termos paz de consciência. O não conseguirmos nos deitar no final do dia e dizer que não erramos, que não falhamos ali em algum campo. O que é natural, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E somos espíritos imperfeitos, a tentar fazer o nosso progresso. E como o próprio Mestre nos lembrou, só o Pai é perfeito. Portanto, nós vamos estar eternamente a nos aprimorar cada vez mais. Qual é a diferença que nós temos que ter? É que nós esperamos sinais exteriores, não é? Que é os sinais dos céus. Cada um de nós, dependendo da corrente que segue, espera uma coisa diferente, como aqui falo, os católicos dos milagres, nós, os espíritas ou espiritistas, os fenómenos, as curas, que o passe resolva a obsessão que eu tenho, por exemplo, ou então os protestantes, as experiências. Isto é a mesma coisa. Tudo tem o mesmo objetivo, que é alguém fazer por nós o que nós temos que fazer. Não há curas milagrosas. Se aconteça alguma coisa na nossa vida de benéfico, é porque está na nossa linha de necessidade e de merecimento. Por exemplo, Jesus usou a imposição das suas mãos para curar pessoas. Mas o que é que ele falou? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. A fé dela, o que é que isto quer dizer? Que ela tinha merecimento pelas suas ações para que aquela cura se desse. Mas é interessante que Amélia Rodrigues, através de Ivaldo Pereira Franco, nos fala o que é que aconteceu a todos aqueles que ele curou. Todos eles, no final de vida, voltaram a passar pelas mesmas experiências físicas que tinham. Porque não conseguiram a outra parte. Vai e não peques mais. E há uma história muito interessante, que é o caso também contada pelo Divaldo, de uma mãe, eu já contei aqui essa história, mas eu vou repeti-la porque ela é útil. Uma mãe tem um filho na cama e quer que o filho de alguma forma saia da cama, porque é natural, ele está doente e quer que ele possa se movimentar, ser independente. Normalíssimo de uma mãe. É-lhe concedido essa benesse, né? É-lhe dado uma oportunidade àquele espírito de ele poder sair da cama. Mas, infelizmente, ele continua a seguir os caminhos que o levaram à cama. E sabem o que é a mensagem do outro lado da vida? Mais valia que ele tivesse permanecido na cama. Que assim não iria voltar a cometer os mesmos erros. Porque, às vezes, há travões que são colocadas nas nossas vidas, doenças, reveses, que servem para nos recolocar
no caminho do bem e nos travar perante coisas que poderiam ser bem piores para nós. Nós costumamos falar que há pessoas que têm prorrogamento de prazo para ficar aqui na Terra pelas boas ações que fazem. Já houve casos que nós aqui poderíamos comentar, mas também existe o inverso. Por merecimento, serem retirados antes do tempo da Terra para não errarem tanto e poderem depois vir a ter uma outra oportunidade mais à frente de recomeçar a sua tarefa. Então, às vezes o que nós achamos que é uma coisa má é uma coisa boa nas nossas vidas. Às vezes um filho problema, um pai problema, uma mãe problema, é uma coisa benéfica nas nossas vidas, porque nos permite, de alguma forma, ressarcir débitos do passado, pode ser o caso, mas nem tudo é expiação, mas sempre é prova de saber se nós somos pacientes, se nós somos resignados, se nós somos, de alguma forma, amorosos, se já conseguimos conquistar a abnegação, não é? Como falávamos, abnegados, mas também a tolerância para com o outro, o vencer o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, não é? O ter que pedir a alguém ajuda a vencer o nosso orgulho, por exemplo. Mas há uma coisa que eu vou falar porque hoje houve um caso que me tocou, que é o vosso brasileiro, e que tem a ver com uma pessoa que está sofrendo de uma situação de câncer. E eu lembrei-me da minha própria família, porque a minha família tem vários casos deste género. E eu recordo-me que há uns bons anos atrás, eu passei por essa experiência de um familiar estar nessa situação muito próximo, além dos que já tinham partido que eram ligados a mim. Esse meu familiar obrigou-me, a mim, a parar e repensar sobre vários assuntos. Um deles sobre a eutanásia. Eu fiz um artigo na época, já era espírita, já tinha encontrado o espiritismo, estava, penso eu, se eu não estou enganada, há 5 anos no espiritismo, meu pai partiu em 2005, portanto, terá sido em 2005 o artigo, e eu procurei, porquê? Porque comecei a ouvir falar muito da eutanásia, e eu via o meu pai em sofrimento. Estou a falar que é o meu pai, pronto, já perceberam. Eu não queria dizer, mas acabei por dizer. E o que aconteceu foi que eu fui questionar-me, né? Mas fui procurar dentro da doutrina espírita se fazia sentido ou não. E encontrei um livro que é um romance da Petit, mas que é um romance que vale a pena ler, que é Sempre Há uma Esperança. Esse romance fala exatamente de um caso de um irmão que comete um ato grave e que leva a que ele apanhe uma doença gravíssima. Não conseguindo tolerar essa doença, resolve cometer o ato de suicídio, só que ele não parte logo para o outro lado da vida. Ele fica numa cama de hospital. E o seu irmão era espírita. E resolveu orar junto ao seu irmão, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Podia ser uma Bíblia, podia ser outra coisa qualquer, não interessa. Os benfeitores usam tudo, ok? Aqui nós estamos a puxar a brasas em umas sardinhas. É só para nós percebermos. Eu não sei se vocês têm esta expressão, mas eu vou usá-la, ok? Sim. Então, tem? Ok, ótimo. Então, o que é que acontece? Esse nosso irmão estava no outro lado da vida, em espírito, em sofrimento, porque tinha cometido aquele ato e tem consequência, inclusive, no perispírito e no próprio espírito, que está, né? Porque o corpo físico é só instrumento. O espírito continua a viver. Mas também lesa, porque estão interligados. E então, os benfeitores, no momento em que o irmão estava a ler o Evangelho, chegavam ao pé dele, faziam uma imposição de mãos, faziam com que ele ficasse receptivo, ele, espírito, a ouvir a mensagem do irmão, e ele foi ouvindo a pouco e pouco a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O que permitiu àquele espírito chegar em melhores condições ao outro lado da vida. Se tivesse a vida a eutanásia que ele travou, porque os pais queriam fazer, mas ele não permitiu, o irmão, e os pais, graças a Deus, ouviram-no, ele teria chegado em muito piores condições ao outro lado da vida. Então, a eutanásia, para mim, a resposta às minhas dúvidas sobre a eutanásia foi esta. Enquanto ele estiver aqui, ele está, de alguma forma, a ser auxiliado para que possa chegar em melhores condições ao outro lado da vida. Aquela situação de sofrimento que ele está a passar serve para que ele possa chegar em melhores condições ao outro lado da vida, se ele souber aproveitar. Então, porque tem sempre esta questão do aproveitamento por parte de quem está passando pela situação. Então, estes questionamentos que nós devemos colocar-nos também deve ser colocado em relação
à família, né? Porque uma pessoa que é doente com esta doença, né? Está à espera, às vezes, dos sinais dos céus, né? Que venha uma cura, que a pessoa consiga sobreviver. Se assim for, é porque ela tem que permanecer cá mais um tempo, né? E às vezes consegue dar uma volta a si própria. Mas às vezes a pessoa até pode ser muito positiva e partir, porque tinha chegado o momento dela. Às vezes há uma primeira doença dessas, parece que está curada, mas de repente aparece noutro sítio e a pessoa parte. Não significa que ela não tenha aprendido aquela lição, mas às vezes é o que falta para que ela possa quitar débitos do passado. Então nós temos sempre à procura de achar que tudo tem a ver com erros. Não. Muitas coisas são provas de como nós nos conseguimos ultrapassar em termos de resignação e paciência. E muitas destas provas são pedidas por nós. Há uma história de Humberto de Campos que conta isto, do irmão que está do outro lado da vida e que pede para vir cego, com câncer, para vir sem pernas, de várias formas e feitiços. Sabem qual foi a resposta dele? Não é preciso isso tudo. Basta ir como médium. Isto faz pensar. Porquê que basta ir como médium? Porque o médium passa por muitos escolhos. Desde do outro lado da vida estar receptivo a ser atacado por irmãos que ainda não estão no patamar de evolução que não lhes permita perceber que aquilo é errado, então está suscetível a obsessões por ser médium, tal como nós todos estamos. Mas naquele caso, a mediunidade está muito mais exacerbada, portanto é natural que haja mais essa possibilidade. Depois, além disso, ele tem que passar pelas pessoas do movimento que ele faz parte, que o vão apontar o dedo se encontrarem alguma coisa que eles acham que não é perfeito. E não há ninguém perfeito na Terra. O ser mais perfeito que habitou a Terra foi Jesus. Se ele achar que ele é perfeito, é porque ele é mais imperfeito. Chico Xavier é um bom exemplo para isto, não é? Porque ele dizia que ele era um cisco, não é? Portanto, e ele tinha uma capacidade mediúnica acima do usual, né? Porque tinha várias possibilidades. Então, Madre Teresa de Calcutá, e Madre Teresa de Calcutá era o lápis de Deus, quer dizer, nada acontecia sem nada, sem que se não fosse comandado por ele. Eu quero tirar aqui uma coisa que você comentou. Você falou começar a sua tarefa, né? Eu achei interessante, porque quando a gente fala aqui dos sinais do céu, e realmente quando as pessoas começam dentro do espiritismo, elas já começam procurando mesmo, entram pelos fenômenos, que é pela curiosidade, né? Ou porque realmente está com muita... A dor dela é tão grande que ela já não rodou em tantos lugares e não conseguiu, inclusive médicos, e vai em busca do espiritismo. Mas eu vejo, até vendo aqui na leitura, que ele pede que a gente desenvolva essa visão espiritual. O que é? Então, assim, você procurou, entrou pela dor ou pela curiosidade. A curiosidade já é uma dor, né? Entrou por esses motivos para o espiritismo. E aí, mas ainda não conheceu o Cristo. Mas não quer dizer que ele não teve oportunidades durante a vida dele de estar conhecendo o Cristo. É que a gente ainda não sabe olhar onde está esse Cristo. Sendo que Cristo falou, né? Quando quiseres olhares para cada um desses, cuidares cada um desses pequeninos, a mim que estará, de mim que estará cuidando. Então, assim, a gente ainda não está preparado para isso. Mas por quê? Porque a gente não olhou ainda para fora, né? Aliás, a gente não sabe nem olhar para dentro, porque a partir do momento que a gente começar a olhar para dentro da gente, a gente vai ver as nossas falhas, começa por ver as nossas falhas. Aí vai dar uma ansiedade gigante, que você fala, gente, eu tenho tudo isso de defeito e eu não consigo corrigir, eu não consigo... E quando você acha que corrigiu, e vem uma prova. Lembra que você falou? Aqui a gente tem muita prova, pode nem tudo expiação, mas prova tem, né? Então, a gente vem mais uma... você aprendeu? Vou ver se você aprendeu mesmo. Bota lá para ela resolver. E por que essas provas? Não é porque Papai do Céu não, eu gosto de ficar brincando com vocês de marionete, né? Não. Para que a gente se fortaleça, porque existem missões muito mais fortes para a gente cuidar. Olha, só olha Jesus. Jesus,
é o governador desse planeta. A gente tem capacidade para isso? Não, mas estamos sendo preparados para poder governar alguns planetas também, né? Ou então para poder fazer melhor até aqui na própria Terra. Então, essas provas são para nos fortalecer, né? As expiações são para resolver as nossas falhas do passado ou do presente, e as provas são para nos fortalecer. Então, se a gente aprende a olhar para dentro da gente, que recomendam, no caso, a própria meditação, né? A gente vai desenvolver uma visão espiritual, porque a gente vai começar, olha só, quando a gente entra para dentro, a gente olha mais além, a gente consegue ir mais longe com o nosso olhar, enxergando o próximo, e para os que acreditam, a gente vai entender, como os espíritas, a gente vai entender que essa é apenas uma pequena encarnação em milhares de outras que já tivemos ou teremos, né? Depende, não dá para calcular exatamente, nem todo mundo é a mesma coisa. Mas, assim, é só mais uma pequena. Aí, todos esses problemas e todas essas dores, até baseado no que a própria senhora também comentou desses 2 exemplos, vão passar rápido, porque a gente está olhando para o infinito, né? Isso é só uma coisa pequena para um monte de outras encarnações e um monte de outras oportunidades que a gente vai ter de nos fortalecermos, não é de nos provarmos melhores, mas de nos fortalecermos. Por isso que ele fala da fé, né? Porque primeiro que você tem fé, você não vai ficar procurando sinal no céu, porque não é o sinal que resolve. Jesus veio aqui na Terra mostrar para a gente, através dos exemplos dele, qual era o caminho que a gente tinha que seguir. Então, se a gente tem que olhar para alguma coisa, vamos olhar para os ensinamentos dele, né? E não ficar só procurando esses sinais no ou do céu. E aí a gente vai conseguir resolver as nossas tribulações. Eu fui notando aqui, as nossas tribulações, ou o que nós achamos que são tribulações, porque às vezes a gente acha que estamos com o pior problema do mundo, e aí a gente vai ver, não é o pior problema no mundo, mas a gente transforma aquilo em uma coisa gigantesca. E é natural que isso aconteça. A gente ainda está num planeta de provas e expiações, ainda estamos a evoluir, né? Não somos espíritos evoluídos ainda. Algumas coisas a gente já conseguiu resolver, e outras a gente nem sabe que ainda precisa corrigir, mas algumas a gente já se despertou sabendo que tem que corrigir, e vamos ir treinando até chegar uma hora que, já corrigi, passamos por outras provas, não caímos mais nela e está todo muito feliz. E aí sim vai acontecer de essas situações, esse próprio Jesus vai ser o nosso pão, porque por enquanto ele nos alimenta como? Com os ensinamentos dele, e a gente não está se alimentando, a gente está passando fome à toa, porque ele teve aqui na Terra, ele viveu por 33 anos, mostrou para a gente, em poucos anos, como é que a gente tinha que fazer, a gente ainda não aprendeu. Mas, na dúvida, o que ele fez, né, Sônia? Mandou outros. Mandou outros. Peraí, eu preciso voltar para lá para poder cuidar da minha função, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque Deus, aquele que criou tudo e todos, me permitiu que caminhasse outros para servir também de exemplo. Então, a gente teve vários outros em várias religiões, em várias, não é só espírita, várias religiões. E isso que a gente tem que aproveitar. Eu quero, antes de passar a palavra para a Sônia, eu quero dar boa noite para a Doris também, que eu achei bonitinho. Ela está falando dando boa noite, possivelmente ela deve estar aqui em Portugal. Então, Doris, boa noite para você também. E obrigado por participar aqui conosco, tá? E espero que você também tenha entendido esses sinais do céu para poder explicar para a gente, tá? Então, Sônia, falei muito, né? Não, falaste o essencial e tudo muito, muito bem consistente, e como sempre. Agora, é uma coisa aqui no texto que vai nos fazer pensar, porque tu falaste aí uma coisa e as pessoas podem interpretar que aqueles que vêm cá, que são nossos exemplos, que estão mais à frente do que nós, podem substituir Jesus. Não podem. Aqui diz mesmo. Não podem. Eu não disse que vai substituir, não. Eu sei que não disseste. Eu sei que não foi isso que tu disseste. Eu só estou a trazer isto porque a pessoa podia ficar a pensar isso. Eu sei que não foi isso que tu disseste. Não, porque nós achamos muito isso. Eu peguei isso por isto. Nós achamos que o outro pode substituir Jesus. Então procuramos o pastor, o padre, o médium, tudo e mais alguma coisa, como se aquela pessoa pudesse substituir o exemplo de Jesus. E um médium, um pastor, eu, estamos cá num planeta de provas e expiações
a aprender. Então, não somos o exemplo máximo. O exemplo máximo é Jesus. Então, há uma frase, quando eu entrei para o Espiritismo, que é a minha primeira orientadora, e ainda é a minha orientadora hoje em dia, da Casa Espírita, que eu estou neste momento, ela me disse foi, se eu disser alguma coisa que é um conselho de Manuel para Chico, mas que ela adaptou e utiliza, que é, se eu disser alguma coisa contra Jesus ou contra Kardec, fica com Jesus, fica com Kardec. Esta é a mensagem de Emmanuel. Como é que ela adaptou? Ela diz assim, não podes ficar na casa espírita ou em qualquer outro local por A, por B ou por C. Tem que ser por Jesus, tem que ser por Kardec. E isto é fundamental. Se não há Kardec na vossa vida, há Jesus. Jesus está em todas as religiões cristãs. Foi o ser mais iluminado que pisou na Terra, né? Exatamente. Mas mesmo que, imaginemos que a pessoa que está aqui agora a assistir é alguém que é de outra religião que normalmente não tem Jesus como Modelo. sim, um modelo. Mesmo os islâmicos têm Jesus lá como profeta. Não é o principal, mas está lá. Está lá, eles estudam Jesus. Ok? Portanto, se vocês forem procurar, está lá. A diferença é que não é o principal. Para eles é Maomé, que é o enviado de Jesus. Estão a ver, eles substituíram Jesus por um enviado, que é um homem como eu e vós, e que fez as suas coisas boas e coisas menos boas, como todos nós. Então, quando nós estamos numa casa espírita, ou num outro sítio qualquer, ou estamos a ouvir alguém, nós devemos pensar, aquela pessoa precisa de amor, porque ela, tanto como eu, pode falir. Então, da vez de estarmos a apontar o dedo para a pessoa, normalmente esse dedinho aponta para nós, e até são mais, porque a gente faz assim, então são todos. Nós devemos começar a pensar assim, orar por ela. Porque imaginem que uma pessoa que está mais visível é muito mais assediada pelo outro lado da vida. Eu falava há pouco dos médios, mas não é só os médios. É os que falam também, fazem palestras, que podem ser só médios de intuição, que somos todos nós. Então, nós precisamos de compreender que nós não temos o direito de apontar o dedo ao outro como não gostamos que nos apontem a nós. Só que o problema é que nós também apontamos o dedo a nós. Porque nós crescemos numa cultura de julgamento, em que Jesus está lá para nos julgar. E vai um para a direita e outro para a esquerda. E não é assim. Quem julga é a nossa consciência. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Olha uma frase, sem querer te interromper, já interrompendo. Qualquer coisa pode falar para não cortar teu raciocínio. Mas dentro do que você falou, então a frase de Jesus é: amai a Deus sobre todas as coisas. Deus, primeiro de tudo, é Deus. E ao próximo, como a si mesmo. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém, concorda? Se eu me odeio, como é que eu vou amar o outro? Eu não me amo. Então, isso a gente, eu via muito no Brasil, a gente não dá o que a gente não tem. Né? Então, como é que eu vou dar para o outro amor se eu não tenho amor por mim mesma? Se eu não consigo olhar para o meu espelho e me sentir feliz com aquilo que eu sou, me sentir feliz com... Não é aquilo, não estou falando a parte física, estou falando a pessoa Eurídice, né? Deitar no travesseiro e falar, como é que foi meu dia hoje? Foi bom, vou dormir bem. Como é que foi meu dia hoje? Não, foi turbulado, briguei com fulano, ciclano, beltrano. Você não vai dormir. Primeiro que para poder não acontecer isso, muita gente nem faz essa pergunta, né? Como foi meu dia hoje? Porque tem medo da sua própria consciência responder e aí que não vai dormir mesmo. Mas todos nós somos falhos. A gente tem que se perdoar mesmo, né, Sônia? A gente sempre fala isso, né? Todos somos falhos. Então, vamos nos perdoar, porque se a gente não se perdoa, a gente passa a ser ser obsessor de nós mesmos. E, obviamente, abrir a porta para que outros possam vir também. Então, a gente é falho, a gente vai errar, a gente está em treinamento, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem que estudar e tem que aprender para ser alguém melhor. Mas tem que começar de alguma forma. Um dia, sabe lá quando, seremos Cristos, né? Outros Cristos. Cristo já vai estar lá longe. Mas um dia nós seremos, um dia. É esse o nosso objetivo? Não, nosso objetivo é ser melhor de nós mesmos. Então, olhar no nosso espelho e falar o que eu preciso fazer para ser melhor de mim mesmo. Ter mais paciência? Então, vou exercitar a paciência.
Talvez você demore umas 3 encarnações para conseguir isso, mas você tem que começar por alguma. Exercitar a tolerância ao próximo, a tolerância até com ações nossas mesmos, tem que exercitar a tolerância. Perdão, tem que exercitar o perdão. O auxílio ao próximo, sim, por que auxílio ao próximo? Porque a gente vai aprender o que é de verdade amar sem esperar nada em troca. Porque quando você ajuda o outro, é porque o outro sabe que o outro está precisando mais do que você, daquilo que você tem para oferecer. Então, você passa a exercitar o amor, porque você está dando sem esperar em troca. E é isso que Jesus ensina para a gente também. Tá vendo como a gente sempre tem sinais do céu aqui, dentro do nosso dia a dia, no nosso aprendizado. Não tem que ficar procurando fenômenos em casas espíritas. É legal essa curiosidade. Eu nunca vi uma materialização. Tá bom. Eu tenho um monte de irmãos materializados do meu lado, então vou resolver com esses que eu estou vendo já. Até porque hoje em dia as materializações são cada vez mais escassas, porque já não são necessárias. Elas existiram para chamar a atenção. Hoje em dia já estamos noutra fase que é a fase mais do espírito, do trabalho interior. Portanto, isso é o natural. Mas convém que nós tenhamos outra coisa, consciência, que é muito importante. Nós temos um caso que está agora a ser debatido aí no Brasil, por isso é que eu falei há pouco do câncer, de alguém que não soube permanecer ao lado de alguém que está numa situação difícil. E eu, em vez de atirar pedras a ele, eu pensei, quanto esse homem vai sofrer no futuro. E já está sofrendo agora. Não vale a pena atirar pedras. A gente não sabe o que é que vai no íntimo de cada um. Nós não sabemos quais são os motivos para a fuga dele. Nós não sabemos o que é que lá está, que sombras existem, que vivências ele teve no passado. Da mesma maneira que também não sabemos as vivências da pessoa que está a passar pela situação que ela está a passar. Nós não sabemos o que vai no íntimo de nenhum deles. Nós nem sabemos o que é que eles conversaram entre eles. Nós não sabemos o que eles viveram um com o outro. Mas nós estamos julgando. Nós estamos atirando pedras. Temos que pensar assim. Há ali um problema. Vamos orar. Vamos pedir que eles consigam, ambos, encontrar um caminho de amor, de perdão. Porque o pior que pode acontecer a alguém é não perdoar. Porque o perdão é a libertação nossa. Não é a libertação do outro. Porque o outro fez o seu erro e vai ter que reparar mais cedo ou mais tarde. Pode não ser connosco, pode ser de outra maneira qualquer, mas ele vai ter que o fazer. Porque faz parte da lei. Né? Portanto, ele vai ter que o fazer. Agora, nós estarmos a vivenciar algo que nem sequer é connosco, de uma maneira negativa, atraindo energias não positivas, porque nós quando estamos a acusar o outro, usamos palavras complicadas, que vão atrair uma energia menos boa. Não vale a pena. Não é passar pano. Eu acabei de dizer que nós todos temos que fazer reparação. É percebermos que não temos esse direito, porque não sabemos. Joana de Ângeles diz uma coisa muito interessante e que Divaldo nos transmitiu, que é, para julgar alguém, teríamos que ter vivido todas as tuas vidas, até agora, a vida atual, e aí é que poderemos julgar. Nós não sabemos. Há um livro de Brian Weiss, que é Só o Amor é Real, em que conta a história de duas pessoas que vão procurar, cada uma vivia no México, a outra não me recordo, era em algum sítio dos Estados Unidos, mas não me recordo em qual sítio. E foram procurar o Brian Weiss porque estavam com um problema muito grave depois de perda de 2 entes queridos. Cada um perdeu um, né? Seu ente querido. E não estavam a conseguir suportar a perda do ente querido. E como não estavam a conseguir suportar, procuraram a ajuda de um psiquiatra, que por acaso está ligado à parte mais espiritualizada, né? E então, ele chegou lá e começou a ouvir, e fez regressão a vidas passadas. A esses dois, porque, atenção, fez porque eles estavam a não conseguir viver. As regressões foi para isso, foi para tratamento de cura, não foi para andarmos nas nossas curiosidades. Portanto, naquele caso específico, por acaso, foi permitido que eles fizessem a regressão. E eles eram pessoas que não se conheciam nesta vida. E ele começou a ouvir a história de um e começou a ouvir a história do outro. E começou a perceber que aquelas histórias eram exatamente iguais, só com visões diferentes. Mas era a mesma história. E ele percebeu que eles se conheciam de outras vidas. E o que é que ele resolveu fazer? Resolveu armar-se em Deus. E achou que podia marcar uma consulta à mesma hora para os dois, para que eles se cruzassem e deixasse o destino funcionar e eles pudessem se reaproximar. O que é que aconteceu? Não aconteceu. Aconteceu qualquer coisa quando Deus faltou.
como era suposto eles se reencontrarem, no momento que Deus determina. Quando eles acabaram o seu tratamento e perceberam que as suas dores tinham a ver porque tinham perdido os entes queridos de uma forma muito dolorosa, reparem, perderam os entes queridos de uma forma muito dolorosa e não estavam a conseguir suportar. Nós não sabemos o que é que aquela pessoa está a viver, porque é que ela foge. Há coisas lá na mentinha das pessoas que às vezes fazem a gente ter uma fuga para as dores, não é? E então, o que é que aconteceu? Eles foram cada um regressar ao seu país. Ela para o sítio dos Estados Unidos que era, e ele para o México. Encontraram-se no aeroporto. Conheceram-se sem saber quem é que eles estavam ligados a vidas passadas, só descobriram depois, não é? E casaram-se. Vocês compreenderam o que eu quis dizer? Então, aqueles nossos irmãos tinham passado por perdas de entes queridos muito dolorosas no passado, mais do que uma vez. E não estavam a conseguir suportar aquela situação específica. Porque já era a última gota para a dor que eles tinham. Então não julguemos. Os sinais do céu são esses. Quando uma família tem um doente com uma doença grave, é a família toda que faz parte do processo. Não é o acaso. Não é o acaso que aquela pessoa que eu falei inicialmente, meu pai, partiu com aquela doença. E também não foi o acaso que eu vivenciei aquilo que vivenciei. E eu vou-vos dizer, eu não fiz o que deveria ter feito. E hoje em dia, já compreendi que eu só consegui fazer aquilo que era suposto fazer, que eu conseguia fazer naquela época. Hoje em dia, espero que se for-me colocada numa mesma prova novamente, eu já possa fazer diferente. Agora, não vale a pena ficar lá atrás. Ninguém é perfeito. Nós precisamos aprender com as nossas debilidades. Aprender a não voltar a fazer. Eu falava, temos que começar a ter um pouquinho mais paciência. Não é desculpa outras vidas. Nós podemos já fazer agora. Porque isso vai fazer de nós pessoas mais felizes. Tem que começar em algum momento, que seja agora. Sim, porque quando nós fazemos o bem, nós somos pessoas mais felizes. Quando nós agimos de acordo com o que é suposto, de acordo com as leis divinas, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como falava eu há pouco, a nossa vida torna-se tão mais fácil. Mesmo as dores que possam aparecer, que fazem parte de um plano de provas e expiações, são encaradas de uma forma completamente diferente. Porque nós sabemos que aquilo é um momento na vida que, se nós soubermos aproveitar e aprender, está resolvido. Lembrem-se que há uma frase que Maria de Nazaré mandou para o Chico quando ele estava a passar por uma dificuldade muito difícil. Uma frase que ela mandou, mas não foi ela diretamente. Ela mandou por alguém para ele. Tudo passa. Só não passa o nosso aprendizado. Esse fica. Isso eu ia falar, ele fica, mesmo que você não lembre daquilo direto, eu não lembro do que livro que foi. Eu tenho uma dificuldade de gravar nome de livro, página, etc. Tem gente que é mágico, como você, por exemplo. Eu conheço outros também. Mas, assim, mesmo que você não lembre disso, mas o ensinamento fica de alguma forma marcado dentro de você. Nem que seja só uma pequena fração. E essa fração vai ampliando à medida que você vai exercitando isso dentro de você. Agora, uma coisa que eu queria falar, quando você falou da dor, essas coisas dos outros, eu tinha uma mania de, assim, alguém comentava comigo que estava com alguma dor e não sei o que, eu falava, eu também, olha isso aqui. E eu já começava a procurar em mim a dor que foi similar à dor do outro. Então, aí uma vez, eu não lembro onde foi que eu vi, que foi o seguinte, a frase, a minha dor, Eurídice, você tá com dor, Sônia, mas a minha dor é a pior do mundo. Mas é a pior do mundo, por quê? Porque ela é minha. Você não é capaz de sentir a dor que eu estou sentindo. Então, não queira comparar. E não queira dar conselhos de, então, pois é, o meu foi assim, né? Se você tiver um pouco de paciência, ou julgar, não queira julgar. Porque aquela pessoa, não, mas eu já passei por isso, eu resolvi de letra. Mas calma, essa dor não é sua, é dela. A gente não sabe como aquela pessoa está passando, o que ela ainda precisa aprender para doer menos dela, entendeu? Então, respeitar a dor do outro é primordial. Acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Respeitar a dor física
e a dor moral do outro. Não comparar. Se alguém vier comentar, ai, é difícil, mas a gente tem que começar a se policiar disso. Eu estou tentando me policiar. Ah, olha, então eu tô com, ai, uma dor de cabeça, eu não sei, eu acho que foi. Ai, menina, eu também tive dor de cabeça. Não esquece, ouve aquela pessoa. Você está com dor de cabeça? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes, ontem me mandou uma mensagem para mim, uma amiga que falou assim: Ô amiga, eu tanta saudade de você, da sua alegria, queria muito estar no seu colo ouvindo seu riso. Aí eu falei assim: gente, a pessoa mandou uma amiga que eu não vejo há muitos anos, lá do Brasil, queria estar no meu colo. Eu falei assim: poxa, né? Olha só isso. Eu mostrei para ela alguma coisa positiva. Não que eu tenho sempre, não, tá? Porque eu sou uma pessoa que. Não sou uma pessoa muito fácil de lidar também. Eu não acho a mais difícil de todas. Mas essa pessoa conseguiu ver em mim alguma coisa positiva. Então, eu tenho algo bom para poder dar para alguém. O que eu vou fazer? Eu vou me apegar nesse algo bom, esse sinal que essa pessoa me deu. Olha só, sinais da terra. Não foi nem sinal de Jesus. Está vendo como ele usa as pessoas para nos mostrar o caminho? Esse sinal que essa pessoa me deu para eu exercitar e tentar ser melhor, me fortalecer e tentar ser melhor. Ok, eu acho que então eu já consigo fazer alguém bem em algum momento. Então, o que eu fiz de bom? Vou tentar fazer melhor para as outras pessoas, né? Então, acho que essa é a mensagem principal dessa leitura de hoje, né? Primeiro de tudo, olhar para si mesmo e tentar ser melhor. Se perdoar das suas falhas. Corrija, você tem tempo para corrigir as suas falhas. E alimente as suas positividades. Como? Praticando, que é o que Jesus fala aqui, né? Jesus foi o nosso pão, que a gente seja o pão de alguém também, né? O pão da matéria, através da doação, da caridade, e o pão do espírito, porque quando você dá para o outro também, quando você ajuda o outro, você se alimenta. Mas daquilo que você dá para aquela pessoa, mas você mostra para aquela pessoa também, você passa a ser para aquela pessoa o pão da alma, porque ela vê, alguém cuidou de mim. Não é alguém me deu pão ou me deu roupa, alguém cuidou de mim. Alguém olhou para mim. Tenta cumprimentar um garçom que vai te atender na mesa, sorrindo, e pergunta o nome dele. O atendimento é diferente, porque você viu ele. Você notou essa pessoa que está do seu lado. Então, olha essas pessoas que estão do seu lado. Outro dia teve um acidente aqui perto da minha casa, muito sério mesmo, com uma pessoa que trabalhava no caminhão de lixo. Acho que é caminhão de lixo que chama aqui, Sônia, não sei. O lixeiro, para Isso, vocês, não é? isso. Um dos funcionários desencarnou. O caminhão passou por cima. E um colega dele que trabalhava, ele estava tão desnorteado que ele não conseguia, ele só chorava, 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 não conseguia fazer nada. Eu olhei para aquele homem e falei assim: eu preciso abraçar esse homem. Eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é, talvez eu nunca mais encontro com ele na minha vida. Mas eu senti que tudo que aquilo não precisava que eu chegasse para dizer, que posso te ajudar? O que foi? Que é uma água? Não, era um abraço. Eu podia, de repente, o cara tá tão nervoso, podia ter me dado um murro na cara, mas a minha vontade foi que, intuição primeira. Esse homem precisa de carinho. Se fosse eu ia querer um abraço de alguém apertar bem forte, porque estava doendo muito. Então faz isso. Se a dor do outro for tão grande, mas tão grande, não compare você com ela. Dê para ela aquilo que você gostaria de ter recebido. Dê um abraço. E se não conseguir chegar perto, feche os seus olhinhos e faça uma oração. Como vamos ter que fazer agora pelo sinal que o nosso querido Tavares já está dando. Eu posso ser eu a fazer a pressa hoje, está bem? Pode, pode. Então vamos lá. Amado Mestre, nós queremos pedir por todos aqueles que sofrem no mundo. Neste momento queremos pedir por todos aqueles que partiram pela porta do suicídio, que eles possam ser amparados, que eles possam neste momento sentir um abraço, porque são situações bem dolorosas. Pedimos pelas famílias que ficaram sem os seus filhos, sem os seus familiares. Mas também pedimos, Senhor, para que haja a possibilidade, se alguém neste momento estiver pensando em terminar com a sua própria vida, que haja um abraço, um gesto qualquer que entrave esse ato. Porque a vida continua. Porque não vai resolver nada.
E, como falávamos há pouco, é uma dor momentânea que passa. Que a luz faça, Senhor, em todos os locais de sofrimento. Que a paz se faça nos nossos corações, nas nossas famílias e no nosso mundo. E que a luz também possa, Senhor, permanecer connosco, através do alimento do Espírito, que é o nosso querido, amado Mestre Jesus, o seu Evangelho, as suas vivências, os seus exemplos e também os seus apóstolos e todos os outros, como dizia eu, que vieram e exemplificaram um caminho de renovação, de esperança e de coragem. E que assim seja. Que assim seja. Beijo para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.